Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino como ter um diagnóstico mais eficiente através da saliva. Bom, muito feliz em estar aqui falando sobre esse tema que a gente vai falar hoje, tema tão relevante para nós dentistas, para a nossa prática clínica e principalmente para os nossos pacientes, né? Que é a questão dos medicamentos que têm efeito xerostômico, ou seja, que tem como efeito adverso causar a boca seca. Bom, para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A gente está tendo, um aumento aqui de seguidores aqui no canal. Fico super feliz em ver esse interesse tão necessário dos dentistas em aprender sobre o tema saliva e como trazer, os testes salivares para dentro do dia a dia do teu consultório. Então, para quem está chegando agora, vou brevemente me apresentar. Eu sou uma dentista cientista. Então, além de dentista clínica, sou também professora de graduação e pós-graduação em odontologia no Brasil e no mundo. E eu fiz o meu PhD em biologia oral com foco em saliva na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil há quase 10 anos, em 2016, com essa missão de trazer para vocês, meus colegas dentistas, esse conhecimento de saliva. Eu logo percebi que toda essa evolução, tudo que a gente tinha aprendido em termos de ciência de saliva, precisava urgentemente ser traduzido para a prática clínica, para uma odontologia baseada em evidências ainda melhor e ainda mais eficaz. Então, por isso que eu tomei essa missão de levar conhecimento de saliva para todos os dentistas do Brasil e do mundo, para que assim vocês possam levar ainda mais saúde para os seus pacientes. E dentro dessa missão está o nosso tema de hoje, que são medicamentos xerostômicos. Então, eu vou te falar, por que é importante para nós dentistas entendermos sobre medicamentos xerostômicos, afinal, quais medicamentos têm efeito adverso, Xerostomia. Xerostomia é a sensação de boca seca, tá? Já esclarecendo. E também entender como que na clínica, no consultório, eu posso e devo, ver esse efeito desses medicamentos, como que eu posso usar isso no meu diagnóstico e depois tratar, óbvio, esses pacientes. Então, vamos juntos. Quero já pedir quem ainda não ligou o alerta aqui, para ligar o alerta para receber, toda vez que eu entro em live, tu vai receber lá, estamos em live, então, para ficar sabendo aqui do conteúdo. Se você está gostando do conteúdo, dá um joinha, que eu fico super feliz. Faço questão de ter aqui o meu canal do YouTube, esse conteúdo aberto, gratuito. É uma maneira de democratizar o acesso à informação de qualidade. Hoje pela manhã eu fiz uma reunião de 1 hora sobre como, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, a gente ainda não tem nada no online que regularize e diga, olha, esse conteúdo é baseado em ciência, esse não, segue aqui, segue ali. Então, enquanto não temos, fico feliz que você está aqui no canal, saiba que tudo que eu te mostro é baseado em ciência, afinal sou uma dentista cientista e pratico com muito orgulho uma odontologia baseada em evidências. Então, vamos lá. Vamos ao nosso tema de hoje, que é o que o dentista precisa saber sobre medicamentos xerostômicos. Eu já vi que a Lari está aqui, bem-vinda, Lari. A Lari é dentista Saliva Pro. A Lari, inclusive, faz parte da minha equipe de cursos presenciais Saliva Pro e também está fazendo mestrado no Saliva Lab. Então, bem-vinda, Lari. Estou muito feliz em ver aqui, querido Eduardo lá de Brasília, também dentista Saliva Pro. Bem-vindo, querido. Boa tarde. E a Sheila também. Bem-vinda, boa tarde, querida. Então, vamos ao tema, vamos lá, porque é muito conteúdo para mim passar para vocês hoje, então vamos nessa. O que nós, dentistas, precisamos entender e saber sobre medicamentos xerostômicos? Primeiro, por que esse tema é importante? Bom, não sei se vocês já viram esse dado, tá? Hoje, 50% de todos os medicamentos têm algum efeito xerostômico, ou seja, 50% de todos os medicamentos têm como efeito adverso boca seca, sensação de boca seca. Então, dentista, as chances é que esse paciente está vindo no teu consultório. Veja bem, hoje, 50% de todos os medicamentos disponíveis têm algum efeito xerostômico, tem algum efeito adverso causar a sensação de boca seca, ok?
Então, as chances é que esse paciente, ele pode sim estar vindo no teu consultório. E essa boca seca induzida por medicamentos, ela afeta indivíduos de todas as idades. Porque pensa comigo, quem aqui atende paciente que não usa nenhum medicamento? Eu não vou nem perguntar quem atende quem usa medicamento. Olha que legal! A Rafa botou, pois é, esses dados são realmente bem alarmantes. Então, 50% hoje dos medicamentos têm algum efeito xerostômico, são capazes de ter como efeito adverso causar a sensação de boca seca no nosso paciente, tá? Nisso, quem que tá fazendo uso de medicamentos? Hoje a gente tem dados mostrando que 80% dos adultos mais velhos, dos idosos, fazem uso de medicamentos. Em pacientes mais jovens, esse dado vai de 20% a 30%. Ou seja, esse paciente, ele está vindo no nosso consultório. E a gente tem que entender como esse medicamento está causando secura oral, como diagnosticar isso e como, sim, tratar isso. Então, é esse o passo a passo que eu vou te trazer hoje. Para te entender como o medicamento causa secura oral, tu precisa entender o mecanismo de ação desses medicamentos. Então, eu vou te guiar nesse passo a passo rapidamente, só para te entender um pouquinho da fisiologia por trás e para te entender por que muitas vezes não é apenas o medicamento que está causando boca seca nesse paciente. Então, aqui é um ponto que eu sempre gosto de trazer atenção. Bom, então, um pouquinho de mecanismo de ação. Então, hoje nós temos uma ampla gama de medicamentos que são identificados como xerostômicos, ou seja, tem o seu uso associado com xerostomia. Xerostomia, lembra? É o sintoma, é a sensação de boca seca, é o subjetivo à secura oral. Tem até um site, esse site está em inglês, que é o drymouth.info, que lá tem uma lista de medicamentos. Quem está no Saliva Pro já deve ter visto que eu coloquei também uma lista bem grande de medicamentos. Quem quiser que eu envie essa lista, me pede depois. Tem até o meu canal do Telegram, eu já enviei lá uma vez essa lista, que é o meu canal gratuito no Telegram, a Dentista Cientista. Tudo que eu falar aqui, aliás, se você ficou interessado e disse assim, nossa, isso que a Débora falou, eu gostei, eu quero fazer, me manda uma mensagem no Instagram. É essa maneira que eu respondo mais rápido, tá? Então, me manda mensagem via direct no Instagram, a Dentista Cientista, tá? Pergunta lá o que tu precisa, que eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá, então. Que tipo de medicamento está associado com boca seca? Débora, 50% dos medicamentos. Pois é, né, Rafa? É muito mesmo. Então, nós temos aqui diversos grupos de medicamentos. Nós vamos ter analgésicos, pois é, anticolinérgicos, e esses são os que estão mais associados a uma boca seca bem grave, anticonvulsionantes, antihistamínicos, antidepressivos, antidiarréticos, antieméticos, descongestionantes, antihipertensivo, daí medicamentos para Parkinson, ok? Diuréticos, vocês veem, eu vou on and on. São muitos medicamentos associados à boca seca, ou seja, medicamentos com diferentes mecanismos de ação. E a gravidade dessa boca seca também vai variar, porque vai depender da classe de medicamentos e de como esse medicamento atua nesta glândula salivar. Então, é isso que eu quero te trazer, esse conteúdo para te entender. Bom, lembrando, se você está gostando do conteúdo, ativa o alerta, o sininho, dá um like, diz aí que está gostando, e quem ainda não entrou no canal do Instagram, entra lá no Insta e no Telegram. Bom, dentista, para a gente entender, deixa eu trazer do água. Para a gente entender o nosso paciente, como o medicamento está afetando a boca seca nesse paciente, para a gente melhor atender o nosso paciente, eu tenho que entender como esse medicamento atua na glândula salivar mesmo, e também como eu identificar essa disfunção salivar, essa boca seca, na minha prática clínica. Então, vamos lá. Primeiro item de alerta. A maioria dos medicamentos não está causando dano à glândula salivar, tá? Todos esses medicamentos que eu te citei aqui, antihistamínico, antihipertensivo, medicamento anti-Parkinson,
anticonvulsionante. Te citei algumas classes, certo? Alguns analgésicos, te citei diferentes classes de medicamentos. Nenhum deles causa dano direto à glândula salivar. Então, aqui é um ponto, dentista, muito importante para nós entendermos, como profissionais da odontologia. Por quê? Se esse medicamento não está causando dano direto à glândula salivar, hábitos simples, como mastigar. Por exemplo, meu paciente mastigar chiclete 2 vezes por dia. Manter-se hidratado, ok? Simples hábitos de estímulo de salivação seriam suficientes para o meu paciente não sentir a boca seca. Agora, se esse meu paciente está sentindo a boca seca, a gente tem que levar em consideração que pode não ser apenas o medicamento atuando aqui. Por quê? Porque lembra que para o paciente sentir a boca seca, ele tem que ter uma diminuição de mais de 50% da produção de saliva. Isso é um estudo, na verdade, é um dado bem antigo, lá do professor Colin Downs, querido, que Deus o tenha, que ele faleceu agora mês passado. É um dado bem antigo, que até depois tiveram dificuldade de validar, mas a gente usa ainda hoje esse dado. Então, para o paciente sentir boca seca, ele teve uma redução de mais de 50% da sua produção de saliva, tá? Foi só o medicamento? É aqui que eu quero te botar esse ponto de reflexão, dentista. Provavelmente não. O que eu mais vejo no consultório então quero te deixar essa minha experiência clínica, está relatado também na literatura, a ciência mostra. Muitas vezes, esses pacientes que têm boca seca, né, induzida por medicamento, e que eles vêm no nosso consultório dizendo, doutor, eu comecei a usar esse medicamento, é isso que está me causando boca seca, eu tenho certeza. O que eu mais vejo no consultório às vezes é possível mudar a dose do medicamento, lógico, quem altera o medicamento é quem prescreve, tá? Então, se foi um médico que prescreveu o medicamento, às vezes o médico consegue trocar a dose, mudar para uma classe de medicamento menos xerostômica, então consegue fazer alterações, mas o paciente ele volta no consultório e ele diz assim, doutora, mas eu continuo sentindo boca seca. Sim, porque não era só o medicamento. Então, aqui é o pulo do gato. Eu vou te falar aqui exatamente como que o medicamento causa a boca seca. Sim, o medicamento reduz a salivação. Sim, o medicamento altera propriedades da saliva. Mas eu quero te deixar essa ideia para te pensar e para te ter junto quando tu estiver atendendo os pacientes agora a partir da 1h da tarde. Essa ideia de que muitas vezes não é só o medicamento, porque esse medicamento das diferentes classes, ele vai estar atuando, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não atua direto na glândula salivar. Ele atua via sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E esse mesmo sistema nervoso autônomo está inervando todos os outros órgãos e sistema do nosso corpo. Então, para o teu paciente estar sentado ali na tua cadeira, falando contigo, com o coração batendo, é porque provavelmente não é só um medicamento que está causando aquela secura oral. Então, fiquem atentos nisso. Então, agora vamos falar especificamente como os medicamentos atuam, tipos de medicamentos, quais que reduzem o fluxo, quais que alteram as propriedades da saliva e também o que na clínica eu faço para diagnosticar isso exatamente. Então, vamos lá. Nós temos medicamentos que reduzem a secreção de fluido, que agem via sistema nervoso parasimpático, ok? Tem uma ação anticolinérgica, eles inibem a secreção de fluido. Então, o paciente, no nosso consultório, ele está sentindo a boca seca porque ele está produzindo menos fluido, ele está secretando menos saliva, certo? Nesse caso, teste super simples que a gente pode e deve fazer. Olha que legal, já falo que Sheila mandou um comentário bem legal. E nesse caso, tem um teste super simples que a gente pode e deve fazer no consultório, que é medir o fluxo salivar. Então, nessas classes de medicamentos que tem esse efeito, ok, de atuar, são drogas que a gente chama anticolinérgicas. Que drogas são essas? Olha aqui, quem atende pacientes com refluxo? Eu vi que o Eduardo está aqui, o Eduardo também é dentista pró. Aqui, quem aqui? Quem atende pacientes com refluxo, vocês veem? Medicamento anti-refluxo. Tem atividade anticolinérgica.
Antidepressivos, também atividade anticolinérgica, antihistamínicos. Esses medicamentos, eles vão inibir a secreção de líquido. Então, nesses medicamentos, vocês podem e devem medir o fluxo salivar dos seus pacientes e vocês vão ver o fluxo salivar alterado. Vocês vão ver o fluxo salivar reduzido como consequência desses medicamentos, porque eles diminuem a secreção de líquido e isso sim está causando a sensação de boca seca do teu paciente. Então, esse é o diagnóstico mais fácil da gente fazer na clínica. Medicamentos com ação anticolinérgica, por exemplo, medicamentos anti-refluxo, antihistamínicos, por exemplo. Então, vários medicamentos, na verdade, nessa classe de ação. Lembrando que eles não estão atuando, não estão causando um dano direto na glândula, mas eles estão inibindo a função dessa glândula via sistema inervação, para dizer mais corretamente, parasimpática. Inibindo a secreção de líquidos, na clínica eu vou medir o fluxo salivar. E olha aqui, tu vai fazer que nem a Sheila, que ela escreveu aqui, ó, Sheila, eu já sou professora Débora, eu já sou dentista Saliva Pro e a minha rotina no consultório tá bem diferente. Bem diferente. E bem melhor. Por quê? Porque ela começou a fazer esse teste simples. Fluxo salivar. Tem aula sobre isso aqui no meu canal do YouTube, depois tu assiste, é super simples. Fluxo salivar em repouso, paciente sentado, pega um copinho da sala de espera plástico, por favor, descartável. O paciente vai deixar a saliva acumular no assoalho bucal, a cabeça baixada e vai expelindo. Isso sem fazer nenhum movimento, lá paradinho, sem deglutir, a saliva vai caindo, babando literalmente em repouso. 5 minutos e vai pegar uma seringa e vai medir ml por minuto. Pronto. Isso aí o fluxo salivar em repouso. Fluxo salivar em repouso normal, 0,2, 0,3, 0,4 ml por minuto ou mais, menor do que 0,2 ml por minuto, inclusive esse é um critério que mudou agora, antes era menor do que 0,1 ml por minuto, e nós tivemos recentemente um consenso de saliva, que a gente está oficialmente agora aumentando esse critério, então menor do que 0,2 ml por minuto é considerado hipossalivação. Boa tarde, Celine. E daí nós temos outro tipo de medicamento. Nós temos medicamentos que atuam no sistema simpático. Que medicamentos são esses? Por exemplo, antihipertensivo. Quem aqui atende paciente no consultório que faz uso de antihipertensivos, beta-bloqueadores? Quem atende esse tipo de paciente? Todos nós, né? Então, esses medicamentos, eles vão ter uma ação inibindo a secreção de proteínas, porque eles vão atuar via sistema nervoso simpático, que regula a secreção de proteínas. Então, eles vão inibir a secreção de proteínas. Nesse caso, se tu medir o fluxo salivar, Celine, a Celine já é dentista Saliva Pro, tu não vai ver alterado. Pô, Débora, mas o meu paciente, ele chegou, ele faz uso de medicamento, eu medi o fluxo salivar, deu normal. Por que ele está sentindo a boca seca? Bom, ele está sentindo a boca seca porque esse medicamento que ele está usando não está inibindo a secreção de líquido, de fluido, está inibindo a secreção de proteínas. E são essas proteínas na saliva que estão dando a sensação de lubrificação e de conforto bucal. Deu para entender a importância de conhecimento? Por que a gente tem que entender o mecanismo de ação? Fica claro e fácil de entender. Então, resumindo, sim, medicamentos causam boca seca. Hoje são uma das principais causas de boca seca, em diferentes níveis de gravidade, em todas as idades, porque vai depender da classe de medicamentos. A maioria dos medicamentos não causa um dano direto à glândula salivar. É uma diminuição dessa função salivar transitória enquanto o paciente faz uso desse medicamento. Lógico, se é um medicamento que o paciente faz uso contínuo, nós temos sim maneiras de driblar essa situação e de dar mais conforto ao paciente. Lembrando, na clínica, como que eu faço o meu diagnóstico? Primeiro, alguns medicamentos vão atuar inibindo o sistema nervoso parasimpático. Lembrando, essa inervação não é apenas, né, nas glândulas salivares, mas sim em todos os órgãos e sistemas do corpo. Então, pode ser que o problema não seja apenas o medicamento. Mas vamos lá. Inibe sistema nervoso parasimpático, efeito anticolinérgico,
Exemplos de medicamentos, faça o anti-histamínico, vai lá, pega esse. Até falei de medicamentos anti-refluxo, por exemplo. Ó, que legal, ó, o Eduardo botou, né, que ele falou dos anticolinérgicos, exatamente. E, Eduardo, são esses anticolinérgicos, geralmente, que têm o efeito de causar essa boca seca mais severa, viu? São os que mais causam boca seca. Tem uns medicamentos que causam mais e outros menos, dependendo da classe, tá? Então, olha que legal. Já respondeu a tua pergunta, Eduardo. Deixa eu só fazer aqui o resuminho. Então, a gente tem medicamentos causando boca seca de duas maneiras: reduzindo a secreção de líquido. Ah, eu acho que essa é a tua pergunta já, Eduardo, né? Não só das parótidas, de todas as glândulas. Então, a inervação da secreção salivar, ela ocorre via sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, tem alguns medicamentos que vão atuar inibindo a função do sistema parasimpático e outras simpático, entendeu? E os que, por exemplo, medicamentos com ação anticolinérgica, que tu me perguntou aqui, Eduardo, eles vão inibir a secreção de líquido de todas as glândulas salivares. E daí a gente vai ver uma redução de fluxo. Por exemplo, eu te disse aqui para fazer o fluxo em repouso, que tu tem a maior contribuição, 50%, né, seria no caso das glândulas submandibular, sublingual, tem também, né, mais ou menos 30% de contribuição das parótidas. Então, vai diminuir a secreção de líquido de todas as glândulas. E daí isso é fácil de ver, porque a gente vai fazer fluxo salivar, cialometria. Agora, medicamentos que não reduzem a secreção de líquido, mas que inibem a secreção de proteínas, inibindo aqui via sistema nervoso simpático. Por exemplo, antihipertensivos. Diversos antihipertensivos, beta-bloqueadores. Então, algumas classes, outras de medicamentos tendo essa ação. Aqui não é tão fácil, porque não é tão fácil simplesmente fazer a cialometria. Então, aqui tu vai ter que entrar com outros testes. Que outros testes são esses? Bom, a gente na clínica tem o teste de viscoelasticidade salivar, que tu pode e deve fazer. Esse teste sozinho, ele não tem uma utilidade clínica muito boa, mas associado a todos os outros exames, ele ajuda no nosso diagnóstico. E eu te aconselho também a te fazer todos os outros exames clínicos. Então, não sei se alguém aqui é pério como eu. Então, paciente, por exemplo, com doença periodontal, como tu faz o exame periodontal? É como tu bem quer ou todo mundo faz igual? Vai lá, profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, sangramento à sondagem. Todo mundo faz igual. Exame salivar, todo mundo faz igual. Chega de inventar moda, gente. Não tem o porquê de inventar moda. Esse exame ele já existe há anos. Exame clínico de secura oral, todo mundo faz igual. São 10 aspectos que tu vai avaliar na mucosa e nos dentes do paciente. 1 minuto. Tudo que tu precisa é o espelhinho. Então, vale a pena fazer. Para a gente finalizar, legal, vamos finalizar falando um pouquinho de tratamento. Então, a Sheila diz assim, nesses casos, meu paciente faz uso de antihipertensivo. Olha que interessante, tem xerostomia, então, porque a Sheila, ela já contou, né, ela é uma dentista Saliva Pro. Então, ela mesma já contou que ela tá... Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Espera só um segundo. Muito bem. Ela é uma dentista Saliva Pro. Já avisei. Tem que checar na reunião agora. Já avisei. Ela entende disso, ela põe aqui, ó. Ele toma antihipertensivo, ele tem xerostomia, ou seja, ela já fez o questionário de xerostomia. Como que eu sei que o paciente tem xerostomia? Eu faço um questionário de xerostomia. Como que eu trato? Bom, algumas maneiras de tratar, sim, vai estimular a hidratação, mas saliva não é só água, né? Então, principalmente, tu vai dar estímulo mecânico também para esse paciente, mastigar chiclete 2 vezes ao dia, se ele não tem disfunção temporomandibular. Tira da dieta dele tudo que seca, coloca na dieta dele itens que estimulam salivação, muda a higiene bucal dele, troca por produtos de higiene que não causam ressecamento das mucosas, e daí vai depender da gravidade. Sim, mais grave, menos grave, pode entrar com estímulos físicos também, pode entrar, dependendo do caso, né, com estímulo elétrico, nós temos extraoral, intraoral, fotobiomodulação, vários tipos de estímulo físico que tu pode usar nesse paciente, e se for muito grave, tu vai ter que usar com outros mecanismos para hidratação e conforto oral, como, por exemplo, até mesmo o uso de saliva artificial, às vezes o gel para dormir. Então, cada caso vai ser um caso, depende da gravidade para a gente usar nesses pacientes. Queridos,
I have to go. Um prazer estarmos juntos. Espero ter contribuído. E lembrem-se, às vezes não é só um medicamento. Então, investiguem além. Fiquei muito feliz. Várias dúvidas. Espero ter esclarecidas todas. Se não, entra lá no meu Instagram, manda direct e nos vemos semana que vem no próximo Almoço com Odonto. Quem é a Saliva Pro, hoje tem aula inaugural e tem antes Tira Dúvida. Então já pode fazer a dobradinha. Tira Dúvidas às 7, aula inaugural às 8. Então, beijo, fiquem bem.